Trago até você uma mensagem do mestre Ascenso Hilarion. É importante saberem até que ponto são capazes de manter a vossa devoção à vontade de Deus. Eu sou Hilarion, vocês conhecem-me. Sirvo o raio da verdade, da cura e do conhecimento divino. A verdade divina, como vocês e as gerações anteriores a imaginam ou imaginaram, é sempre a mesma verdade divina, mas apresentada de maneiras novas. E não só isso, cada pessoa interpreta de forma diferente, em função da sua experiência, sensibilidade e maturidade. E mesmo assim, quando duas pessoas falam da mesma coisa e acham que se entendem mutuamente, torna-se evidente, passado algum tempo, que estão falando de coisas diferentes. Às vezes, as pessoas falam a mesma língua, com palavras claras e não se entendem. Tudo isso prova que cada pessoa se encontra na sua própria etapa de conhecimento da verdade divina e por mais esforços que faça para compreender outra etapa do conhecimento dessa verdade, dificilmente será capaz de o fazer. É por isso que continuamente vimos até vós e tentamos transmitir-vos uma pequena parte da verdade divina, de maneira que todos a possam entender à sua escala e a possam aplicar na vida. Não nos cansamos de vir constantemente dar esse conhecimento, que parece já ter sido dado anteriormente, mas de cada vez que chegamos, há sempre pessoas que descobrem algo de novo para si. É por causa delas que vimos esta verdade que se vai tornando gradualmente acessível para a consciência de algumas pessoas. Quando o tempo chegar, conseguirá abranger o mundo. E nesse momento, ninguém mais se surpreenderá com um conhecimento que, não muito tempo antes, tinha sido visto como absurdo e fantasia pela maioria das pessoas. Por exemplo, hoje todos sabem que a Terra é redonda e que gira sobre si própria. Mas ainda há bem poucos anos, esta afirmação inocente teria levado muitas pessoas à fogueira. Os tempos mudaram e isso já não acontece. No entanto, há uma série de outros meios de que as sociedades dispõem para se livrarem dos, entre aspas, filósofos irritantes que anunciam verdades divinas e, entre aspas, exigem a sua aplicação na vida. Há muitas pessoas que não aceitam as verdades mais simples, verdades que ninguém coloca em dúvida. Por exemplo, respeita o teu próximo como a ti mesmo. Não desejes mal aos outros. Não invejes terceiros. Não roube. Não durmas com o cônjuge de outros. Não tires a vida a ninguém. Estas verdades não provocam dúvidas a ninguém. No entanto, tudo o que acontece no vosso mundo, tudo o que é permanentemente referido pelos vossos meios de comunicação de massa, é exatamente o oposto de tudo isto. Parece que a verdade tem uma vida própria, enquanto que a sociedade humana funciona de acordo com leis e critérios que lhe são alheios. Acham que a existência destes dois pesos e medidas na forma de pensar e agir corresponderá à vontade divina? E se não corresponder, então, mais cedo ou mais tarde, será colocado um fim a esta situação. Olhem para a Idade Média. Quantas pessoas foram queimadas em fogueiras e sujeitas a torturas? Isso certamente parecer-vos-á desumano e uma manifestação de ignorância. No entanto, basta recuar algumas dezenas de anos para nos lembrarmos dos campos de concentração na Alemanha e nas repressões em massa na Rússia. Lembrem-se também das Primeira
e Segunda Guerras Mundiais. Milhões de pessoas foram vítimas dessas manifestações da ignorância humana. A massa da humanidade ainda permanece tão ignorante como na Idade Média. Há indivíduos que mantêm padrões internos de comportamento e pensamento que correspondem a um nível divino, enquanto outras riem abertamente de Deus e da fé. Como podem estas pessoas coexistir nas mesmas cidades, nos mesmos lugares? Como podem viver na mesma casa? E como é que se pode sincronizar tudo isto com os princípios divinos referidos pelos mestres? Na verdade, a Terra atravessa atualmente um período muito escuro. Só que agora, isso é uma situação necessária e normal, pois este é o momento exato em que decorre o processo de separação entre sementes e ervas daninhas. Todos os seres humanos têm a oportunidade de manifestar a sua própria natureza interior. E todos estão fazendo a sua escolha conscientemente. Muito poucos são os escolhidos, capazes de aderir aos padrões divinos de conduta, por viverem encerrados numa atmosfera de pressão emocional e mental gerada pelas multidões e pelos meios de comunicação de massa. Este é o retorno à Idade Média e um grande declínio da moral e da cultura. E assim como apenas uma pequeníssima percentagem de sementes gerará novas plantas, também apenas uma pequena percentagem dos seres humanos será capaz de continuar a sua evolução, rompendo com a máquina trituradora da consciência de massa. Neste momento da história, vocês devem passar os vossos desafios e provas sem se separarem da vida cotidiana. E o vosso caminho da iniciação passa por viverem na sociedade que vos rodeia. Pensem nisso. Mas pensem também que não é importante que tudo esteja podre ao redor e o mundo tenha enlouquecido. O que é realmente importante é o que acontece no vosso interior. O que é importante é saber até que ponto são capazes de resistir a essas condições adversas e preservar a orientação divina no vosso comportamento e na devoção à vontade divina. Trava-se uma batalha gigantesca por todo o mundo. E se antigamente era possível circunscrevê-la a uma região, agora é o mundo inteiro que é abraçado pelo fogo, onde algumas almas se vão irremediavelmente queimar, enquanto outras serão fundidas em ouro puro e tornar-se-ão imortais. Hoje não vos anunciei coisas serenas. No entanto, disse-vos o necessário, com exceção de alguns detalhes que não serão revelados. Ficarei satisfeito se esta mensagem puder ajudar quem precise. Apesar do seu tom triste, há ainda assim uma nota feliz, aquela que refere à vossa imortalidade, que alguns ainda conquistarão até ao final desta atual encarnação. Eu sou Hilarion.